Olá, queridas artesãs, quem fala é Cris Carminha e hoje nós vamos falar como calcular o preço justo do seu artesanato. Para fazer esse cálculo, nós devemos levar em conta dois custos, o custo fixo e o custo variável. O que seria o custo fixo? O custo fixo é uma taxa que você cobra para a manutenção do seu ateliê. Esta taxa, mesmo que você não tenha um espaço especial para o seu ateliê, mas você está sempre gastando. Você gasta luz, você gasta material de limpeza, você gasta internet, tem o desgaste dos seus instrumentos de trabalho. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Vamos imaginar, por exemplo, que você, para manter o seu ateliê, você gasta cerca de R$ 20. Esses R$ 20 você vai dividir por quantas peças você produz durante um mês. Vamos imaginar que a gente consegue produzir 4 blusinhas em um mês. Então, o que é que eu faço? Os R$ 20 eu vou dividir por 4. Então, de cada blusa que eu produzo, eu vou cobrar uma taxa de manutenção de R$ 5. R$ 5, então, vai ser a minha taxa de manutenção desse exemplo que eu estou dando das blusas. Bom, agora vamos saber o que são os custos variáveis. Os custos variáveis é a soma do material com a mão de obra. O material que você gasta, então vamos continuar com o exemplo da blusa. Vamos imaginar que você gaste um novelo de linha, R$ 30 o novelo. Caso você gaste 2 novelos ou um novelo e meio, então você cobra 2 novelos, porque você teve que comprar 2 novelos, aí seria R$ 60. Mas nesse caso nós estamos gastando R$ 30 um novelo de linha. Esse material também nós vamos somar com a mão de obra. A mão de obra, ela pode ser comum e especializada. O que seria então a mão de obra comum? Mão de obra comum é aquele trabalho repetitivo que você tirou uma cópia. Por exemplo, um caminho de mesa que você copiou, um joguinho de banheiro, uma blusinha, isso é cópia. Agora, o que seria a mão de obra especializada? A mão de obra especializada é aquela peça inédita, aquela peça única, aquela que você criou, como por exemplo, a renda irlandesa, a renda brasileira de crochê, a renda de bilro, esses trabalhos que vocês fazem que são peças únicas. Então, essa é a mão de obra especializada. Para calcular o valor da mão de obra comum e da mão de obra especializada, nós estamos calculando em hora de trabalho. Eu usei o salário mínimo como base para fazer esse cálculo e a mão de obra comum ela está saindo a R$ 9 a hora de trabalho. Depois eu posso até explicar como que eu fiz esse cálculo no próximo vídeo, porque senão esse fica muito longo. E a mão de obra especializada, então, nós estaremos cobrando o dobro, R$ 18 a hora de trabalho. Como que nós calculamos a hora de trabalho? Eu fiz aqui para vocês verem como que eu calculo a hora de trabalho. Aqui, por exemplo, eu estava fazendo uma blusinha branca, então eu coloco os dias que eu trabalhei e quantas horas eu trabalhei por dia. Aqui nesse caso desse exemplo, nós gastamos 30 horas de trabalhos. Se for uma blusa com mão de obra comum, eu vou multiplicar 30 por 9. Mas se essa peça for mão de obra especializada, eu vou multiplicar 30 por 18. Assim fica fácil calcular o tempo de trabalho. Então, para você tirar o resultado, vamos prosseguir com o cálculo dessa peça imaginária. Então, como que vai ficar então o fim das contas? O custo fixo, que é a taxa de manutenção, então nós calculamos aqui R$ 5 a peça. Então está aqui R$ 5 a peça. Nós vamos somar com os custos variáveis. O material, nós imaginamos R$ 30 no material. Então vamos colocar aqui R$ 30 no material. E vamos colocar a mão de obra dessa blusa imaginária. Suponhamos então que eu tenha gastado 10 horas. 10 horas de mão de obra comum. Então eu vou ter que fazer 9 vezes 10, R$ 90. Então agora eu vou somar para calcular o preço justo. Custo fixo
e custo variável, que é o material somado com a mão de obra. Então vamos ver. R$5 com mais 30, 35 com mais 90, R$125 eu cobraria então para fazer essa peça imaginária. Normalmente eu faço sobre encomenda da seguinte forma: no ato da encomenda eu cobro 50% do preço, a metade, e deixo bem claro que se houver desistência eu não devolvo a entrada. E os outros 50% eu cobro no ato da entrega. Assim vocês evitam calote. Se vocês gostaram desse vídeo, dê seu like, compartilhem para que mais artesãos entendam sobre calcular o preço e se inscrevam no meu canal para fazer o curso de renda brasileiras de crochê. Beijo, moçada!